Uma vez, quando eu tinha uns 10 anos, aconteceu uma coisa que nunca esqueci. Foi numa noite bem assustadora. Nós morávamos numa área bem isolada do campo, e eu estava passando a noite na casa da avó porque meus pais tinham saído e só iam voltar de manhã. Meu avô tinha ido trabalhar à noite, então só sobrou eu e minha avó em casa. Era quase hora de dormir quando decidimos que era uma boa ideia assistir televisão. Já era quase 10 da noite e nós estávamos meio que pegando no sono no sofá, vendo um programa chamado Mistérios Não Resolvidos. De repente, um barulho muito alto de alguma coisa quebrando veio lá de baixo, do porão. Minha avó ficou sem reação por uns segundos, depois correu para a cozinha, que era por onde a gente entrava no porão, e eu fui logo atrás dela. Nosso susto foi grande ao ver que a porta do porão estava aberta. Rapidinho, minha avó pegou qualquer coisa pequena que servisse para trancar a porta, já que a gente tinha perdido a chave de verdade. Com a porta trancada, a gente ouviu passos pesados subindo as escadas do porão, e aí, para nossa surpresa, alguém começou a mexer na maçaneta, tentando abrir. Depois de ouvir o barulho, minha avó me levou correndo para o quarto dela. Lá ela pegou algo para se proteger, algo que tinha um grande valor sentimental para ela, pois foi um presente do pai dela. Comigo ao seu lado, ela ligou para o meu pai e contou o que estava acontecendo. A gente ainda podia escutar barulhos vindos do porão enquanto ela falava no telefone. Meu pai pediu para a gente ficar onde estávamos e disse que ia chegar rápido. Demorou um tempinho, mas meu pai chegou, trazendo uma lanterna para iluminar tudo e conferir o porão. Ele descobriu que a janela do porão tinha sido quebrada e viu que as coisas lá embaixo estavam todas reviradas, como se alguém tivesse procurando alguma coisa. Ele ficou com a gente até meu avô voltar do trabalho. Depois disso, ele me levou para casa. Meus avós passaram o resto da noite em alerta, só por precaução. Eu acho que eles não chamaram a polícia, e pelo que eu saiba, nada mais aconteceu depois daquilo. Essa história pode não ser tão cheia de ação como outras que a gente ouve por aí, mas só de pensar que a gente estava tão perto de dar de cara com quem quer que estivesse no porão. Bom, isso ainda me dá calafrios. Eu sempre fui do tipo que acreditava ser inabalável, que nada poderia me assustar. Achava que as histórias de invasões domiciliares eram algo distante, que acontecia com outros, nunca comigo. Até aquela noite. Era uma daquelas noites onde o calor do verão se misturava com o silêncio absoluto, criando uma espécie de vácuo sonoro. Sem vizinhos por perto, minha casa era um ponto isolado, uma mancha escura na vastidão do campo. O único som era o das cigarras lá fora, um barulho quase ensurdecedor que me acompanhava enquanto eu tentava pegar no sono. Já passava da meia-noite quando um som diferente me arrancou da cama. Um som que não pertencia àquela sinfonia noturna. Era o som de algo raspando contra a madeira. O som vinha da porta da frente. Inicialmente pensei ser algum animal perdido, buscando abrigo ou comida. Mas então aconteceu de novo, mais insistente, mais humano. Meu coração começou a bater rápido, um tambor em meu peito que parecia querer sair pela boca. Eu me levantei silenciosamente. Pés descalços tocando o piso frio da casa. Me movia na escuridão, não querendo ligar as luzes e anunciar minha presença. A cada passo que dava em direção à porta da frente, o som se tornava mais claro, mais real. Então, vi a sombra de uma pessoa através do vidro fosco ao lado da porta.
Alguém realmente estava lá fora, tentando entrar. Corri de volta ao quarto, meu cérebro gritando por alguma forma de defesa. Eu não tinha uma arma. Nunca pensei que precisaria de uma. A única coisa que veio à mão foi o meu celular. Disquei para a polícia, sussurrando desesperadamente a situação para o atendente. Aguente firme. Estamos enviando uma viatura agora mesmo. Não desligue. Eu podia ouvir a respiração do invasor, pesada e rápida. Ele sabia que eu estava em casa. O som das tentativas na porta ficou mais frenético, mais violento. Então, o som que mais temia, o estalo da fechadura sendo forçada. Engoli o pânico tentando manter a calma. A voz do atendente era um ponto de ancoragem, mas não podia me salvar das mãos da pessoa do outro lado da porta. Me encolhi atrás da cama, o coração martelando no peito, as mãos suando enquanto segurava o telefone como se fosse minha linha de vida. O som de madeira cedendo ecoou pela casa. Passos pesados invadiram o espaço que eu chamava de lar. Ele estava dentro. Eu estava escondido, mas e se ele me encontrasse? Meu cérebro pintava cenários terríveis, cada um pior que o outro. Eu rezava para que a polícia chegasse a tempo. E então, naquele silêncio torturante, apenas o som da minha respiração e os passos dele, eu ouvi algo que acelerou ainda mais o meu coração. O distante som de sirenes se aproximando. Foi uma eternidade até que as luzes azuis e vermelhas dançassem pelas paredes do meu quarto e os passos cessassem, substituídos pelo som de comandos e a segurança nas vozes dos policiais. Nunca soube quem era ou por que escolheram minha casa. E, honestamente, nunca quero saber. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Estava no meu quarto no andar de baixo, apenas cuidando das minhas próprias coisas, como qualquer criança da minha idade faria. Era tarde, por volta da meia-noite. Lembro-me de deitar na minha cama, tentando pegar no sono. Eu costumava ter pesadelos com frequência, então era difícil para mim adormecer. O quarto dos meus pais ficava no andar de cima, quase diretamente acima do meu quarto. Comecei a ouvir barulhos altos, parecidos com estrondos, vindos da direção geral do quarto dos meus pais. Suspeitei que poderiam ser sons da minha casa, então coloquei os fones de ouvido para tentar ignorá-los. Por um tempo coloquei um dos lados dos fones de ouvido para fora da orelha, na esperança de que eles tivessem terminado. Estava silencioso, então achei que estava tudo bem e que eu poderia tentar dormir novamente. Fiquei deitado por alguns minutos sem os fones, mas então ouvi um barulho vindo da janela da sala de estar. Levantei-me e corri para trancar a porta do meu quarto, com medo. Esqueci completamente dos outros sons e só conseguia pensar que algo não estava certo. Eu sabia que algo estava errado e que poderíamos estar em sérios apuros. Comecei a gritar pelos meus pais e, em seguida, ouvi passos se aproximando lentamente, vindo do andar de cima. Parecia que a pessoa estava usando botas. Eu estava esperando que fosse meu pai, mas eu sabia que não era. Eu ainda posso ouvir o som dos passos, o som do calcanhar do intruso batendo no chão da cozinha. A cada segundo que passava, eu achava que a pessoa viria atrás de mim. Eu mal tinha meios de proteção, então me escondi no meu armário. De repente, o homem parou. Ele deve ter ficado parado, talvez tentando descobrir seu próximo movimento. Nesse momento, percebi que talvez eu devesse parar de gritar, pois estava apenas alertando-o sobre minha localização. Você deve estar pensando,
Por que seus pais não acordaram com todo esse barulho? Bem, era sábado à noite e meus pais gostavam de beber um pouco demais. Eles tinham caído num sono tão pesado que nada parecia poder acordá-los. Aqui estava eu, um garoto sozinho no andar de baixo, e tinha um intruso em casa que sabia que eu estava ali. Eu estava apavorado. Pensava nas piores coisas, como em filmes de terror, achando que algo muito ruim ia acontecer. E o mais estranho é que os carros estavam todos na garagem, então ele sabia que tinha gente em casa. Quem tem coragem de entrar numa casa assim, não é? De repente, ouvi a maçaneta da porta girar e a porta começou a abrir. O som dos passos me fez congelar de medo. Eu gritava cada vez mais alto, esperando que alguém me ouvisse. Então, meu pai finalmente me escutou. Ele estava chamando meu nome, correndo na minha direção. O homem estava a 1 ou 2 metros de distância de mim quando meu pai deu uma facada nele pelas costas, provavelmente 2 vezes. Ele caiu no chão e meu pai correu e me pegou do quarto, dizendo para manter os olhos fechados enquanto saíamos da cena. É claro que ligamos para a polícia e o homem foi declarado morto. Meu pai e eu tivemos que responder a muitas perguntas naquela noite, mas felizmente nosso estado possui uma lei de autodefesa, então meu pai não enfrentou problemas legais pelo que fez. Foi um ato de legítima defesa, conforme reconhecido pela lei do estado. O homem era um morador de rua que havia lidado com drogas por toda a vida, com um longo histórico criminal. As informações sobre o homem revelaram um histórico complicado. Quando eu era criança, minha família e eu morávamos em uma cidade muito pequena. O que eu odiava na maior parte da minha infância, mas também aprendi a amar à medida que envelhecia. Eu odiava o fato de estarmos a 15 minutos de qualquer loja e minha família muito unida, que sempre amei muito, era extremamente pobre. Eu não podia sair com amigos com frequência e fui educado em casa, mas tive a sorte de ter um irmão mais novo próximo em idade. Caso contrário, eu provavelmente teria enlouquecido. Fui muito dessocializado e protegido do mundo durante 95% da minha criação. Meu pai trabalhava cerca de 15 horas por dia e minha mãe era dona de casa, cuidando de nós o dia todo. Imaginem uma casa em uma área rural de Minas Gerais, com 10 quilômetros, e a casa completamente cercada por um campo de milho. Todos os nossos vizinhos estavam a 2 minutos de carro, o que não parecia estranho para mim enquanto crescia. Mas, à medida que eu me aventurava na vida na cidade quando ficava mais velho, percebi o quanto era protegido quando criança. De qualquer forma, voltando ao assunto. Como eu morava no campo, ficava muito escuro do lado de fora à noite. Não havia luzes de rua ou algo do tipo. Bem, uma noite acabei saindo de casa quando todos estavam dormindo. Não estava fazendo nada de errado, de verdade, mas ainda considero que escapei, pois não deveria estar fora sozinho naquela hora da noite, especialmente sem avisar meus pais. De vez em quando eu pegava uma lanterna e ia para o quintal ler um livro embaixo de uma árvore, ou então ficava deitado na rede balançando, relaxando. Às vezes, eu só sentava na varanda quando não tinha nada para fazer. Eu devia ser um pouco diferente das outras crianças, eu imagino. A última vez que fiz isso, me lembro que tomei um susto e tanto. Logo que saí de casa naquela noite, pensei que ouvi vozes. Sabia que não era meu irmão nem meus pais e fiquei meio confuso. Olhando para trás, é estranho eu não ter ficado com medo ali, no meio daquela escuridão.
Acho que a maioria das crianças teria ficado com medo numa situação dessas. Mas naquela época, talvez eu fosse inocente demais para pensar que algo ruim pudesse me acontecer. Embora seja difícil lembrar exatamente como me senti, posso imaginar que devia estar confuso, mas também intrigado, porque seguia a voz. Ela soava como a de um homem zangado. Talvez ele estivesse no telefone com alguém. Mas o que ele estava fazendo na minha casa? Me escondi rápido atrás de uma árvore e só consegui ver a sombra dele se movendo. Ele vinha na minha direção, mas parecia que ainda não tinha me visto. Por algum motivo, só naquele momento o medo bateu de verdade. Parecia que algo lá no fundo me avisava que eu podia estar em apuros. Foi aí que eu não pensei duas vezes. Corri o mais rápido que pude de volta para casa e tranquei a porta antes que ele chegasse perto. Mas ele foi atrás e começou a bater na porta da frente, gritando para eu abrir, falando que ia me pegar de qualquer jeito. Eu corri para o quarto do meu pai. Ele pegou a espingarda e gritou para o homem do outro lado da porta fechada, dizendo que ele não tinha chance se tentasse algo. O cara ficou quieto por um segundo depois de ouvir meu pai. E então, de repente, ouvimos o som dos passos dele correndo para longe e descendo os degraus da varanda. E foi isso. Nunca mais vimos ou ouvimos nada sobre aquele homem. Meu pai, pelo que eu saiba, não chamou a polícia. Talvez ele achasse que o susto tinha sido suficiente para manter o cara longe de nós de uma vez por todas. Mesmo assim, eu vivia tendo pesadelos, imaginando ele voltando num dia que meu pai estivesse no trabalho e tudo terminando de um jeito muito ruim. Graças a Deus, isso nunca aconteceu de verdade. Se ele tivesse voltado, tenho quase certeza que meu pai teria feito o que fosse necessário para proteger a gente.